na casa do Senhor, eu creio que Deus preparou esse dia, este momento para nós termos um particular com Ele. Todo dia e dia nós temos um particular com Deus. Mas tem dias que Deus escolhe para falar mais perto conosco, amém, irmãos? Eu quero neste momento ser grata não só a Deus, mas também às irmãs que aqui me fizeram o convite, o pastor desse ministério, a pastora, e que Deus venha abençoar grandemente esse ministério. Vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Coríntios, irmãos. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Segunda Coríntios, capítulo 12. Glória a Jesus. Aleluia. Glória. Capítulo 12, verso 1 em diante, irmãos. Gostaria que antes de entrar na palavra de Deus, aproveitando o gancho aqui da irmã, testemunhar rapidamente sobre o dízimo, já que nós estávamos falando sobre dízimo, para depois não sair fora da mensagem, eu vou aproveitar o gancho aqui, irmãos. Isso que a irmã falou é mais pura verdade. E faz sim parte da nossa salvação. Porque se os mandamentos do Senhor é que tu não vai roubar, que tu não vai matar, que tu não vai fazer tantas outras coisas, e tu rouba do próprio Deus, como ele disse, em que nós roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Quando eu me converti, aceitei Jesus, irmãos, como a irmã disse, Deus nos prova, para ver se nós vamos verdadeiramente ser fiel a Deus. Eu me lembro que eu cheguei na casa da minha mãe só com as minhas roupas, eu não tinha salário, eu não tinha emprego, eu não tinha nada, e eu estava abrindo mão de tudo, da minha casa, de tudo que eu tinha para estar com Jesus. E eu vi, irmãos, todo o culto de Santa Ceia, todos os cultos que eu ia, o pastor falando sobre dízimo e oferta. E sobre uma oferta que se levantava para a missão de todos os cultos, porque nós havíamos muito missionários no campo. E eu chorava porque eu dizia para Deus, eu vejo muitas pessoas que têm condição de ser dizimista e não estão. E eu queria tanto dizimar, nem que fosse R$1 ou R$2, e eu não tenho para poder dar. E às vezes a gente pensa, mas R$1, R$2, missionária, nem 10 centavos eu tinha para dizimar, irmão. Eu andava tempo, assim, quase 45 minutos de a pé para poder chegar no culto e voltava de a pé também, porque eu não tinha nem o dinheiro da passagem para chegar até o culto. E às vezes eu tinha que orar e pedir para Deus provisão para quando eu voltasse do culto, eu e meu filho tenham que comer. E eu me apeguei a uma palavra que diz, seja fiel no pouco, e sobre muito Deus te colocará. Glória a Deus. E um dia eu recebi, irmão, eu vou te dar R$50 que eu tinha que dar. Às vezes fazia faxina, e a faxina naquele tempo não era tão valorizada como agora. Agora, bem há pouco tempo antes de Deus me abrir uma porta, eu fazia faxina lá em Porto Alegre, eu pegava 120 mais as passagens. Mas num tempo atrás, às vezes 50 pila eu te pagava chorando. E passagem nem pensar. Então, irmãos, quando eu pegava, eu tirava em primeiro lugar os R$5 de Deus. Teve um tempo, irmãos, que eu só até ri agora. Teve uns irmãos que eram de fora, que eles me deram um monte de couve-flor, um monte de laranja. E eu cheguei lá no pastor com o meu dízimo. Peguei uma parte daquelas couve-flor, contei as laranjinhas e tirei. A parte se era 10 eu tirava uma, se era 3 couve-flor, eu tirava tudo que eu fazia conforme a palavra de Deus. E olha, o pastor, irmãos, que ele precisava, porque ele tinha tudo. Mas quando ele viu um dia na Santa Ceia, na frente de mais de 400 ou 500 membros, ele levantou e me chamou. E pegou todas aquelas frutas, aqueles legumes que eu disse e falou, isso aqui é de uma dizimista, tem gente que ganha muito.
e não dá nada para Deus e rouba de Deus. E ela até na alimentação, que muitas das vezes ela vem para a igreja chorando para ter provisão de comer em casa. Ela tira o primeiro que é do Senhor e traz para a igreja. Glória. Isso aqui vai alimentar uma outra pessoa. Porque nós não temos condições de fazer cesta básica e ajudar todo mundo. Mas isso aqui vai servir para alguma cesta básica de uma outra pessoa. Glória. Então, irmãos, vale a pena ser fiel a Deus. Hoje, como os irmãos sabem, eu já testemunhei, eu faço direito, eu tenho 2 casas, para quem não tinha nenhuma. Dependia de uma mãe e um pai, de emprestar um cantinho no chão para dormir com o filho, que nem cama eu tinha. Eu tenho 2 casas, eu tenho uma aqui que a minha avó deixou para mim como faleceu, e outra lá no Morro Redondo, que quando eu entrei com propósito com meu noivo de nós casarmos, Deus nos deu uma casa abençoada, e nós temos alguns hectares de terra. Fora o apartamento de Porto Alegre que eu tenho, que é o que eu me mantenho também do aluguel. Irmãos, e quando eu comecei a vir para a casa de Deus, eu não tinha uma roupa para vestir. E um templo muito grande do Senhor missionário, eu via as pessoas tudo bem vestidas, e eu chegava com meu filho com um chinelinho de dedo, com a roupa tapada de pó. Mas eu chegava lá porque eu não estava me importando com roupa nem com nada. Eu queria chegar e ser fiel a Deus para glorificar Ele, porque Ele era quem tinha me libertado e me salvado, e não o homem. Então, irmãos, vale a pena ser fiel a Deus. Vale muito a pena. Agora, o meu casamento, que eu estava preocupada, porque são muitos gastos, decoração, vestido, eu queria fazer algo bem simples por causa da condição. Mas Deus me deu tudo, irmãos. Deus me deu um salão que eu jamais conseguiria pagar do meu dinheiro. Deus me deu o vestido, Deus me deu a decoração, Deus me deu tudo. Agora é só esperar o dia se Jesus não voltar. Amém, irmãos? Então Deus é muito fiel. Glória. Deus é muito fiel. Amém. E aquela palavra tem que se cumprir sobre a nossa vida. Seja fiel sobre o pouco. Se ganhou R$1, se tu der 10 centavos para Deus, Deus está vendo a tua fidelidade. E daqueles 10 centavos, daqui a um pouco, Deus pode até te provar. Mas no tempo certo de Deus, Deus vai te levantar e te honrar, porque Ele é Deus. Amém. Amém, irmãos? Vamos então para a palavra de Deus. 2 de Coríntios, capítulo 12, verso 1 em diante. Certo é que não me vem gloriar, mas passarei as visões e revelações do céu. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos. Se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até ser no céu. Eu sei que o tal homem, se em corpo ou fora de corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito de falar. Perdão. De alguém assim me gloriei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém pense em mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na minha carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear a minha cara, a fim de eu não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. De boa vontade, pois me gloriei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Porque por isso sinto prazer nas minhas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então é que eu sou forte. Amém. Podemos Glória a sentar, Deus. irmão. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus amado. Paulo estava falando aqui nesta passagem sobre uma revelação que Deus deu para ele. E ele estava aqui contando sobre uma visão que o Senhor deu para ele. Que nem ele mesmo sabia se havia sido arrebatado, o que havia acontecido. Ele não sabia explicar se no corpo ou fora do corpo. Mas ele sabia daquela revelação que as coisas que ele viu e ouviu, ele não poderia falar, porque eram coisas que não tinha como ele explicar, de tão lindas e de tão maravilhosas. Paulo, irmãos, nada mais foi, nada menos foi, porque nós bem sabemos, Saulo, o perseguidor da igreja, aquele que perseguiu o povo de Deus, aquele que humilhava o povo de Deus, aquele que fazia de tudo para parar o povo de Deus, aquele que perseguia até o último para conseguir acabar com o povo de Deus. Até um dia ele tem um encontro com Deus e ouviu uma voz maravilhosa que era do Deus Todo-Poderoso.
Nem os maiores chefes, nem os maiores poderosos das sinagogas poderiam parar Paulo com a sua voz. Mas teve um dia uma voz que fez com que Paulo parasse, que foi a voz de Deus. Quando Deus pergunta para Saulo: Saulo, Saulo, por que é que tu me persegues? Por que tu persegue o meu povo? Por que tu me persegue? E quando ele tem esse encontro com Deus, quando ele escuta a voz do Senhor, Paulo tenta fugir, Paulo tenta escapar. E Deus então levanta o seu profeta para dizer para Paulo que é para ele ficar na presença de Deus. E Paulo ali então tem o seu encontro com Deus, é transformado em um Paulo, Saulo. E ali então Paulo começa a viver totalmente na dependência de Deus. O que é nós dependermos de Deus totalmente? É eu saber, irmãos, que se eu me levanto todos os dias, às vezes o inimigo não quer que eu glorifique a Deus, às vezes o inimigo não quer que eu valorize, que eu me acordei, que eu respirei, porque é tão normal tu te acordar e respirar, né? Até porque para tu acordar tu tem que respirar mesmo, senão tu tá morto. Então parece que isso perdeu o seu sentido, perdeu o seu valor. Se eu me acordar, se eu respirar, se eu sair para trabalhar, isso é o meu normal. Eu não preciso glorificar a Deus por isso. E nós esquecemos, irmãos, que nós dependemos de Deus para acordar e respirar todos os dias. Se Deus não quiser, irmãos, Ele simplesmente eu deito hoje e amanhã eu não acordo. Se eu não reconhecer que eu dependo de Deus. Eu conheço muitas pessoas, e eu vim especificamente de Porto Alegre para estar amanhã no hospital orando por algumas, que há poucos dias estavam churrasqueando comigo, que há poucos dias estavam se divertindo comigo. Veio uma enfermidade, irmãos, do dia para a noite. Não demorou anos, não demorou meses. Está num leito de hospital, todo entubado, todo mal, até poucos dias. Essas pessoas que andavam comigo churrasqueando, elas achavam que o dinheiro delas, que não era delas, era comigo que dava dela, iria sustentá-los por muito tempo, iria dar saúde, iria dar tudo. Mas eu vim só para dizer para elas que elas dependem de Deus. Amém, e que dinheiro nenhum paga. Tu depender de Deus. Tu tá na palma das mãos de Deus. Glória. Tu tá no centro da vontade de Deus. Nada paga. Glória a Deus. Aleluia. Não tem preço. Paulo ali agora então, depois de se encontrar com Deus, depois de pagar um preço, aquele que perseguia, agora ele é perseguido, para ele entender por que ele não conseguia tocar naquele povinho, por que ele não conseguia acabar com a raça daquele povinho, e por que quanto mais ele perseguia, mais aquele povo lutava e guerreava. Então agora Deus encontra com Paulo e diz: tu vai entender, porque tu vai ser como este povinho que tu tanto zomba, que tu tanto persegue e que tu tanto critica. Agora Paulo está fugindo, claro, está sendo perseguido por amor do Evangelho de Cristo. Mas ele muito perseguiu, e tudo que se planta se colhe, aleluia. E não tem escape, Deus perdoa, aleluia, porque Ele é um Deus de misericórdia. Mas o que eu plantar, que fique bem claro, eu vou ter que colher mais cedo. Se eu tenho plantado coisas boas no reino, para o reino do céu, se eu tenho feito coisas boas para pessoas, para o nome de Deus ser glorificado, eu vou colher. Posso sofrer, posso pagar o preço, mas eu vou colher. Agora, se eu tenho sido um perseguidor, caluniador, se eu não tenho conseguido estender a mão para o meu irmão, se eu tenho tentado ser juiz, eu vou colher também. Se eu não tenho sido colaborador com a obra de Deus, vai chegar o momento que eu vou cobrar, que Deus vai cobrar de mim também. Paulo, então, ele é totalmente dependente da glória de Deus. E mesmo depois de tudo que ele passou, perseguição, calúnia e difamação, lutando pelo povo de Deus, ele falou em uns versículos atrás que ele sabe o que é sofrer por amor do Evangelho de Deus. Porque ele por muitas vezes foi açoitado, por muitas vezes ele foi perseguido, ele teve em prisão, ele teve que apanhar, ele teve sozinho, ele teve em perigos de naufrágios, ele teve perigos de mar, ele teve perigos de salteadores, ele passou por muitos perigos por amor à obra de Deus. O diabo não pôde tocar na alma dele porque ele era de Deus, mas ele passou por luta, ele passou por dificuldade. Mas em nenhum momento nós vamos ver Paulo dizendo: hoje
eu não sei quem vai estar lá, hoje eu não vou fazer mais a obra de Deus, porque eu não sei que... Não, Paulo não. Podia estar sozinho, podia estar passando por luta e por dificuldade, mas lá estava Paulo. Glória a Deus. Eu sei quem me chamou, eu vivo na total dependência. Aleluia. E agora Deus permite Paulo, o perseguidor da igreja, o caluniador, o que se levantou contra todos. Agora este mesmo vai até o terceiro céu. Primeiro céu, onde está o céu, a lua, a estrela. Segundo céu, onde nós passamos o firmamento das estrelas. E terceiro céu, onde é o céu do Senhor. Onde é chamada a casa de Deus. Ele vai até lá, a casa de Deus, a morada de Deus. E ele pode ver coisas que nem ele consegue passar para o povo. E ele começa a dizer, eu não posso me gloriar. Quem? Paulo? Aquele que batia no peito e dizia, eu sou Saulo, eu faço, eu mato. Não, agora não. Ele foi tão transformado por Deus que ele disse, eu não tenho como me gloriar. Eu não vou ser neto me gloriar. Eu não tenho como explicar o que eu vi. E o que eu ouvi da parte do Todo-Poderoso, eu não tenho. Mas foi algo muito bom. Mas logo em seguida, irmãos, Deus permite, como a irmã disse, um mensageiro de Satanás para esbofetear a cara de Paulo. Imagina, irmãos, Paulo foi fiel a Deus, passou fome por amor da obra de Cristo, passou por tantas coisas. Agora imagina, nós às vezes quando estamos no culto e alguém se demonia, a gente repreende, irmão. Aquele demônio, a gente acha um abuso, ele está se manifestando no nosso culto. Porque é um culto que foi feito para cultuar Deus. Mas aí nós sabemos que Deus vai libertar, eu preciso da manifestação. Mas imagina agora Paulo, que fez tudo isso por amor de Cristo, ser esbofeteado por Satanás. Permitiu um espinho na carne de Paulo, que com certeza, o que é um espinho na carne? Alguém já ficou um espinho no dedo? Já teve com um espinho dentro da sua própria carne? Enquanto aquele espinho não sai para fora, fica infeccionando, fica doendo, fica incomodando. E para tirar, que dorzinha bem insuportável. Paulo ora por 3 vezes desesperadamente, dizendo, Deus, tira esse espinho da minha carne. Glória a Deus. E a resposta de Deus é, Paulo, a minha graça te basta. Aleluia. Glória a Deus. Porque quando tu tá fraco, Paulo, é que tu és forte. Aleluia, meu Deus. Quando tu olha pra ti mesmo, Paulo, e diz, eu não sou nada, eu não consigo com isso, Deus. Esse espinho na carne tá doendo. Quando esse espinho na carne tá fazendo tu sentir fraco, aí que tu tá forte, porque só assim que o meu poder vai poder se manifestar na tua vida. E Paulo, depois de tudo que fez, orando ao Senhor, clamando e tentando entender o porquê daquilo. Sabe por quê, irmãos? Quando algo acontece na nossa vida que não é o que nós esperamos, que não é o que nós queremos passar, quando algo chega, quando uma situação contrária chega até nós, e nós olhamos para aquela situação e está doendo, e tu não quer passar por aquilo ali, quando esse momento chega, quando esse momento de Paulo chega na nossa vida, do espinho na carne, da dificuldade, da dor, da luta, muitos desanimam. Por não entender que é neste momento que Deus vai se manifestar, o poder dele vai se manifestar nele. Glória a Jesus. Muitos enfraquecem, em vez de vir para os cultos, não tem mais jeito. Vou ficar por casa mesmo. Tô vendo irmão A, irmão B, irmão C conseguir. Eu não estou conseguindo. Quando esse momento chega, tu não entendeu o porquê. Porque Paulo aqui ele não estava entendendo, irmão. Ele estava dizendo, pensando com ele como ser humano, como nós somos ser humano. Glória a Deus. Mas eu fui fiel. Mas eu pelejei por esse tipo, por amor à obra de Cristo. Eu estava muitas das vezes arrebentado, mas eu não larguei a mão do arado. Eu fui fiel. Glória a Jesus amado. Aleluias. Que humilhação para Paulo agora ser esbofeteado por Satanás. E está sentindo essa dor, essa dificuldade. Assim é conosco, irmãos. Às vezes o crente que ele é fiel, Deus tem que provar
Porque não existe crente aprovado sem antes ter sido provado. Não existe eu testemunhar uma grande vitória para hoje eu poder cantar uma grande bênção. Não tem, primeiro eu tenho que passar pela luta. Eu não poderia testemunhar para os irmãos aqui do Dízimo se eu um dia não tivesse andado de a pé pelas ruas de Pelotas com meu filho no colo para cultuar a Deus. Eu não poderia falar hoje para vocês que Deus dá, que Deus faz, se primeiro eu não tivesse sofrido a humilhação muitas das vezes de chegar dentro de casa com meu filho e não ter o que comer, e ver as pessoas no pátio da minha casa comendo churrasco e dizendo: pede pro teu Deus dar o churrasco para ti e pro teu filho. Era um espinho na minha carne. Tinha que passar para que Deus hoje viesse ser glorificado através da minha vida. Que espinho tá cutucando a tua carne nessa noite? Que faz muitas vezes tu sentir fraco, faz muitas vezes tu sentir dor, faz muitas das vezes tu olhar para ti mesmo. Eu creio que Paulo, primeira coisa que ele deve ter se visto como um homem natural. Tô fraco. Depois do seu ministério, onde foi que eu errei? Deus deve ter passado na cabeça de Paulo. Porque senão ele não oraria 3 vezes para Paulo e dizendo: Paulo, Deus, eu não teria orado 3 vezes a Deus pedindo para que Deus tirasse os filhos. Então pode sim ter passado na cabeça de Paulo: onde foi que eu errei? Persegui, mas fui perseguido, já paguei o preço. Zombei, mas também fui zombado. Passei por perigos até mesmo com falsos irmãos. Que é coisa que entristece o coração da gente, irmão. Quando tu dá a tua vida para um irmão e quando muitas das vezes tu mais precisa e uma mão não se estende para ti. É verdade, sim. Quando muitas das vezes tu chora com tantas pessoas. Teve um hino aqui que o irmão cantou no CD que falava: eu já estou acostumado com as pessoas me decepcionarem, com a família me abandonar, com os amigos me deixarem de lado no momento em que eu mais preciso. Mas uma coisa eu nunca vou me acostumar, porque nunca aconteceu. O meu melhor amigo, ele nunca me abandonou. Glória a Deus. Ele nunca me deixou na mão. Todos me abandonaram, todos eram, mas ele não. Na sua palavra ele diz: ainda que uma mãe se esquecer do filho em que ela deu a luz, todavia eu não me esqueço de você. Se por acaso uma mãe esquecer do filho que teve, Deus, eu não esqueço de ti. Ele diz mais: ainda que tu fores infiel, eu permaneço sendo fiel. Então, irmãos, apesar de nós cheios de fragilidade, cheios de erros, cheios de dificuldades, Deus, Ele é tão rico em misericórdia que na hora que eu mais preciso, Ele estende a mão dele para mim. Nos piores momentos da minha vida, de enfermidade, de dificuldade, de porta fechada, de levante no ministério, de todas as outras dificuldades, Deus nunca me deixou na mão. Deus nunca deixa ninguém na mão. É verdade. Pode no ministério todos estarem dizendo: não vai muito longe. É verdade. Não vou apoiar, vou virar as costas para ver até onde ela vai se portar. É verdade. Pode muitas das vezes, irmãos, da família, não vai muito longe. Pode ir para a sociedade. Não vou dar um emprego e quero ver o que vai acontecer. Bota o currículo lá no chão. Corre para um lado e para o outro, nada acontece. Aleluia. Mas quando nós dependemos de Deus, como Paulo, irmãos, aí a situação muda. Glória a Deus. Aí tudo muda. Quando você está na total dependência de Deus. Aleluia. Tem a enfermidade e você diz: Deus, eu estou nas tuas mãos. Vem a angústia e você se segura naquela palavra que diz que Ele é o teu socorro bem presente na hora da Glória a angústia. Deus. Aleluia. Todos te abandonam, tu está segurado na palavra de Deus que diz que Ele não te abandona. Glória a Jesus. Tu falhou com Deus porque tu é ser humano, mas tu te apega na palavra que diz:
Deus fala com Paulo. Te acalma, Paulo. A minha graça te basta. Aleluia! É como se Deus estivesse dizendo assim, Paulo. O meu favor todo dia a ti não merecido, isso te basta. Todo dia eu faço algo por ti que tu não merece. E às vezes tu nem vê, tu nem me glorifica, tu nem me adora. Quantas vezes Deus peleja pela nossa vida, irmão? Quantas vezes nós íamos por uma rua e nós nos atrasamos muitas das vezes dentro de casa, ou Deus nos coloca no nosso coração para ir pela outra, a gente descobre que naquela rua aconteceu um tiroteio, naquela rua aconteceu uma tragédia. Quantas das vezes, irmão, tu ia dar um passo para um lado e tu foi para o outro e tu nem entendeu que poderia ser da vontade de Deus, tu já começou a murmurar. Quantas das vezes, irmãos, tu te acorda, não depende de aparelho, tu não depende de nada, mas mesmo assim, tu só consegue olhar para essa luta, para esse espinho na tua carne e tu não consegue mais glorificar. Quantas vezes? São circunstâncias, nós somos seres humanos. Eu passei por isso, irmão. Eu passei por momentos de silêncio de Deus, de eu sentir dores horríveis na minha alma, de eu querer gritar como Paulo, de eu estar com o espinho gravado na minha carne, lá dentro da minha alma, de eu querer gritar. E nem isso eu não conseguia. A dor era tão grande que não saía nem as lágrimas mais. Aleluia! O momento em que chega a enfermidade, que parece que tudo despenca ao mesmo tempo. Chega a enfermidade, se levanta uma luta no ministério e ao mesmo tempo a tua casa está virada de cabeça para baixo. E tu tá lá tão cheio de sonhos, só com um ponto de interrogação na cabeça dizendo por quê, Deus? Só se examinando e dizendo, onde foi que eu errei? Se eu tenho Aleluia, meu Deus! se eu tenho pago um preço para estar todo dia dentro da casa, posso não ser muito fiel como deveria, posso muitas das vezes falhar em alguma área. Olha a minha natureza, que eu sou ser humano, a minha natureza, Deus. Às vezes fazer com que eu erre com meu irmão, com que eu machuque. Mas Deus, eu estou tentando todo dia chegar lá porque eu quero uma mudança. Porque mesmo nessa situação eu quero te agradar, Deus, de alguma forma. Aleluia, meu Deus! E Deus se levanta do seu trono e diz nessa noite para nós, a minha graça te basta. Glória a Jesus! Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Isso que é dificuldade para ti, porque a fraqueza é o poder de Deus que vai se manifestar através da tua vida. Aleluia! Feliz Natal. Páscoa, Glória a eu Deus. nem sabia disso aí. Ano novo, todo mundo se abraçando e se beijando. Eu não tinha nada para comemorar. Glória a Deus. Então, poderia morrer um ente querido da minha família, eu não chorava. As lágrimas não caíam no meu rosto.
chorar na frente de mais ninguém. Glória a Deus. Eu já chorei muito, eu já fui muito humilhada. E quando eu cheguei para a casa de Deus, eu cheguei toda bambambam, quebradinha por Deus, mas eu dizia, quando Deus falava comigo, irmãos, nos cultos eu me escondia para chorar. Glória a Deus. Porque não tem durão na presença de Deus, irmãos. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser o bambambam. Chegou a presença de Deus, Deus chega e quebra tudo. Glória a Deus. E eu dizia, tava ali alguns dos familiares do pai da Alex e ele, do crente, eu me segurando, eu choro. E a palavra começava a fluir, eu no último banco escondi as lágrimas correndo, eu limpando bem rapidinho pra mim, que eu tava chorando. E eu disse, eu cansei de chorar. Chorar nunca resolveu nada, cada vez eu debochava de mim quando eu chorava. Eu não aceito mais chorar. Morri, irmãos, coisa mais incrível, eu perdi 3 familiares muito queridos. Eu vi todo mundo berrando e não corria uma lágrima do meu olho. Não era porque eu não queria, eu não conseguia. E quando eu cheguei na casa de Deus, eu disse, vai ser bravo eu chorar igual esses crentes aí. Eu vi eles tudo chorando no chão, se humilhando na presença de Deus. Eu disse, isso não vai nunca acontecer comigo. Eu tenho até medo quando eu for batizada com o Espírito Santo. Porque, irmãos, quando eu fui batizada com o Espírito Santo, Deus me pegou tanto, mas tanto, que eu não conseguia parar de chorar e falar língua estranha. Eu fui pra casa chorando e falando língua estranha. Acabou o orgulho, Deus quebrou tudo. Glória a Deus. Às vezes a gente não quer chorar na frente daqueles que vão zombar, daqueles que já te viram chorando por muitas das vezes e riram de ti. Serei de novo, essa daí é uma chorona. Hoje eu glorifico a Deus, irmãos, Aleluia. que eu sou chamada de chorona mesmo. Porque é muito difícil eu estar num culto e não me quebrantar. Porque o meu culto é eu e Deus. Glória a Deus. Independente de quem está cantando e pregando. Aleluia. Lá dentro da minha casa, quando eu me quebrando, eu pensei, Deus, não tem pregador tal, nem cantora tal, nem missionário. Não tem ninguém. E eu me quebrando da presença. Por que no culto, às vezes, dentro da casa de Deus, nós temos tanta dificuldade? E não que o culto só vai ser bom se tu chorar, não. É que, irmãos, Deus ama aquele que tem o coração quebrantado, Ele não aguenta. Aleluia. Quando nós nos quebrantamos, irmãos, quer ver nós conseguir nós darmos alguma coisa para o nosso filho? Enquanto eles estão pedindo, a gente não dá. Não, eu já falei que não vou te dar e pronto. Começa a berrar para tu ver se daqui a pouco tu não está dando. Comove teu coração, tu não aguenta ver teu filho chorar te pedindo algo. Tu faz de tudo, eu vou tirar do que eu não tenho, mas eu vou ter que dar. Imagina Deus, irmãos, quando vem eu e você chorando, Deus, salva lá minha família. Aleluia. Deus abre aquela porta. Deus vê aquele sonho que o Senhor prometeu. Deus vê aquilo outro. Imagina você chorando na presença de Deus, não vai se levantar do seu trono e não vai te entregar aquilo que tu está pedindo para Ele. Tudo é no tempo de Deus, está certo. Há um tempo determinado para todas as coisas, também está certo. Mas Deus tem que dizer que Deus não suporta aquele que chora. Tem um hino que fala assim: quem chora pra ter tem resposta, porque Deus não suporta ver a lágrima de um crente não agir. Oh, o céu se comove na hora e vem a resposta. Sabe, irmãos, Deus não suporta. Deus não suporta ver quando nós choramos na presença dele. E Aleluia. alguns que pensam que a gente chora só por dor, não. A gente chora porque quando nós sentimos a presença de Deus, nós reconhecemos, irmãos, que nós não somos dignos. O nosso corpo, o meu corpo, deixa eu usar eu mesmo, né, para não ofender nem machucar ninguém. O meu corpo que um dia, irmãos, usou tanta droga, bebeu tanto álcool, se rebolhou tanto em festas mundanas, em funks e hip hop. Este corpo aqui, que foi totalmente usado pelo diabo, este mesmo corpo, hoje,
Essa palavra maravilhosa diz que é templo e morada do Espírito Santo. Amém. O meu e teu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então, como que eu não vou me quebrantar quando eu recebo o Espírito Santo de Deus no meu corpo, na minha vida? Se eu entendo que eu não era nada, eu era uma escrava do diabo. E Deus tirou-me de um charco de lodo, firmou meus pés, botou um novo cântico na minha boca, me lavou com o seu sangue e purificou. E hoje eu, aquela que era escrava do diabo, posso receber algo que é santo. Glória a Deus. Que é santo. Que é a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia, meu Deus. É meu advogado. Quando o diabo vem me acusar, ele vai diante de Deus, intercede por mim. Aleluia. É verdade. As minhas lágrimas aparentemente caem no chão. Mas Deus fala que um anjo vem com uma taça, recolhe as minhas lágrimas e leva para o Senhor. E o Espírito Santo decifra lágrima por lágrima. Sabe? As minhas lágrimas nem eu sei muitas vezes que significado tem. Mas quando eu chego na presença de Deus, Ele sabe o que cada lágrima minha que cai no chão quer dizer. Glória a Deus. Se eu estou pedindo socorro, se eu estou pedindo ajuda ministerialmente, se eu estou sofrendo por uma luta, por uma dificuldade, por uma causa, pela minha família, pelo meu filho, Deus sabe. Através das minhas lágrimas. Então eu não tenho problema, irmãos, chorar na presença de Deus. Eu não tenho dificuldade para me humilhar na presença de Deus. Para dizer, vem Espírito Santo, com a tua glória, com a tua graça. Para dizer para Deus, eu não sei orar como convém. Pois eu sei que a tua palavra diz, Espírito Santo, que tu intercede por mim diante de Deus com gemidos inexprimíveis. Glória a Jesus. Eu não sei orar como convém, mas tu leva a verdadeira oração para Deus. Glória a Deus. Então eu sempre peço, sabe, irmãos? Às vezes nós dobramos o joelho, nós mesmos, ser humano carnal, porque a gente é carne pura. Somos, irmãos, ser humano. Se tu dobrar o teu joelho, tu ali, tu pode orar, tu pode falar, tu não vai sentir nada. Mas quando tu diz, vem Espírito Santo, me ajuda a orar com Deus. Daqui a pouco, irmão, tu tá falando em língua estranha, tu tá chorando. E tu nem mais tá murmurando, nem falando mais nada, que o Espírito Santo de Deus começou a falar por ti com Deus. Glória E a tu Deus. começa, quando tu olha o relógio, irmãos, passou. Eu tenho que ver se eu não passei. Passei? Não. Amém. Glória a Deus. E tu começa a me entender que pro mundo, a nossa loucura aqui espiritual, isso aqui acontece aqui é loucura. Mas lá em cima para Deus é muito poder de Deus. Glória a Glória Jesus. a Deus. Então, para eles lá fora comigo, não tem problema de ser chamada de louca. Quantas vezes eu fui chamada de louca pela minha família? Quando eu cheguei com a minha saia, com a minha camiseta, eu me lembro até hoje. O deboche que foi na minha casa. Ela enlouqueceu, imagina, não dava nenhuma piriguete mostrando, eu pensei no umbigo. Topzinho, de noite, bermudão da conduta, muito louca. Do nada chega assim, com um saião lá nos pés, com uma camiseta. Enlouqueceu. É normal eles estão lá fora achar que tu virou louca. E eu disse, eu não tenho importância de ser chamada de louca, porque a Bíblia fala que Deus pega os loucos mesmo. Glória a Deus. Deus pega os que não são para confundir os que são. Glória a Deus. Aleluia. Deus pega aqueles que ninguém dá nada, sabe, irmão? Para dizer, olha ali o que eu faço. Glória a Deus. Acredite se quiser, se não quiser também não tem problema. Foi eu que acreditei nela, então eu que uso Glória que a faço para acabar. Deus. Aleluia. Então, irmão, muitas vezes eu tive que eu estava me escondendo por trás da Bíblia da palavra de Deus, para esconder o que eu era, mas não. Não que eu fosse. Seja, eu tenho algum motivo para me glorificar, não, porque não. É humilhante, eu não queria ter passado por um mês que eu passei lá fora. Quantas vezes eu chorando eu dizia para Deus, por que eu não nasci num desse evangelho? Para não ter sido tão escrava do diabo lá, porque as pessoas perdem o crédito em ti. Tu fica uma pessoa sem crédito, como tu ir lá passar o teu cartão negado. Fica uma pessoa que até as pessoas verem a transformação do teu fruto, as pessoas se cuidam de ti, irmãos.
trigo ao joio, até mesmo os cristãos, muitas das vezes, entre aspas, quando não tem discernimento, duvidam do teu fé. Eu me lembro que um certo dia estava eu e mais uns quantos jovens. Todos esses jovens, irmãos, eram jovens que nasceram em berço evangélico, eu era a única que não. E nós estamos todo mundo no quarto de uma das jovens. Era eu mais umas 6 jovens. E sumiu o dinheiro da bolsa da mãe da jovem, da irmã, que estava em cima do sofá. Primeira coisa, quem vocês acham que pensaram que era que tinha roubado, irmão? Óbvio que eu. Eu tinha tudo do mundo. E ela testemunhou uma vez que eu roubava, que usava, fazia como se ela não está bem. Deus não tem como ter feito tão rápido. Engoli o choro, irmão. Falei pra Deus: por que tu não me escolheu com essas gurias pra ter nascido num berço evangélico? A não passar por um constrangimento desse. Ouvi eles cristianos o tempo todo. Então ligaram pro pastor. Aconteceu uma situação, nós vamos revistar todo mundo, como essa menina mesmo, eu sou captada lá no quarto. Ninguém vai sair daqui sem ser revistado. Mas, irmão, aquilo era pra mim. A primeira que pegaram pra revistar fui eu. Eu disse pra Deus assim: Deus, não peguei nada. Só Deus sabe que eu e meu filho vamos comer hoje, mas eu vim aqui pra glorificar Deus junto com essas jovens. Porque aprova o Senhor me colocar de líder delas. Não vim pra tirar nada de ninguém, não. Falei no meu íntimo do meu coração, eu chorei, fiquei calador no meu coração. Me revistaram, não acharam nada, disseram, mas ela escondeu em algum lugar. Ficaram comigo dentro de mim, mesmo me revistando. Passaram os dias pro jejum, para oração, e digo: Deus, a tua palavra diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Estou com a minha consciência tranquila, apesar do constrangimento e da vergonha e da humilhação que eu passei. Eu vou dormir e a minha consciência vai estar tranquila na presença do Senhor, porque eu não toquei em nada. Que fale, que fizer, que me tire da liderança, que faça o que bem entender. Isso foi numa segunda-feira, depois do círculo de oração. Chegou, irmãos, na quarta-feira, o telefone toca. Vem cá, irmãzinha, o pastor. Eu disse: você tiraram de tudo por algo que eu não fiz, viu, Deus? Não toquei em nada, se fizerem alguma injustiça comigo, Deus. Se tu é um Deus de justiça, trata com eles. E só o que eu peço, mostra a tua verdade. Cheguei lá, irmãos. O pastor olha pra mim e diz assim: vem cá, filha, deixa eu te dar um abraço. Por quê? Porque apesar de tudo que Deus sempre me mostrou na tua vida, que Ele havia te transformado, que Ele havia te mudado, que Ele ia te levantar, se eu te coloquei onde te coloquei, foi porque Deus mandou te colocar, porque senão nem eu como ser humano te colocaria. Eu duvidei de ti, porque aconteceu tal situação, me disseram que só podia ser tu, porque todas as outras meninas estavam acostumadas a estar lá e nunca sumiu nada. Sabe onde é que estava o dinheiro? O forro da bolsa dela estava furado, mal. Estava enroladinho no contra-cheque dela, mais de 3 mil, bem enroladinho. Como estava tudo enroladinho, ela disse que jamais poderia imaginar que fosse entrar por aquela flechinha. Mas entrou, irmã. Esparramou pela bolsinha dela pelo fundo. E ela estava me acusando. Me constrangeu na frente de todos. E neste momento eu perguntei para Deus: Deus, fizeram eu te questionar. Mas eu, por um momento, quando eu comecei a adorar, eu senti que o Senhor não ia deixar essa injustiça acontecer. Porque quando eu me converti, quando eu te aceitei, o Senhor sabe, não eles, que eles não precisam saber, eles são homens, eles são ser humano carnal. Mas o Senhor sabe que o Senhor me transformou mesmo, que o Senhor mudou a minha vida mesmo, que o Senhor me levantou mesmo, que o Senhor é quem fez. O que o psicólogo não conseguiu fazer, o que o psiquiatra não conseguiu fazer, o que o dinheiro não conseguiu fazer, o que as palavras dos outros conseguiram fazer, ninguém conseguiu fazer. Mas o Senhor fez. Glória a Deus. E quando eu te aceitei, o Senhor falou para mim assim: ó, a partir de hoje,
contigo. Então, Deus, me perdoa porque eles fizeram eu te questionar. Porque eles fizeram me sentir constrangido e humilhado na frente de todos. E eu ainda disse assim pra Deus, os crentes, Deus, os que nasceram no berço evangélico. Eu tive a honra de dizer isso, irmãos, porque tu não entende quando está dizendo que onde há o trigo ou o joio. E tu quer olhar para o ser humano e todo aquele que olhar para o ser humano vai sempre cair. Porque Deus quer que tu olhe para Ele. Glória a Deus. Quer que tu firme na rocha que é Ele. Eu não venho pro culto por causa do pastor, da pastora, da irmã, do irmão, não. Eu venho pro culto para adorar Ele. Glória a Deus. Eu não venho pro culto para me exibir, para ver se vão me olhar, se vão me olhar lá. Não. Eu venho pro culto porque eu sou totalmente dependente da graça e da misericórdia dele. Glória a Deus. Eu não venho pro culto para olhar a vida do irmão para que ele se diz, não. Eu venho pro culto para cultuar a ele. Glória a Jesus. Culto Aleluia. significa cultuar a Deus e não ser cultuado. Adorar a Deus e não ser adorado. Entregar toda a vida para Deus. Aleluia. Se jogar na presença de Deus, como o salmista disse, se deleitar na presença de Deus. Tô lutando, tô com o espinho na cara, mas eu me deleito na presença de Deus. Glória a Jesus. Eu me deito nos braços dele e eu digo, Deus seja comigo. Porque eu preciso de ti todos os dias para me levantar, para respirar, para andar, para ir trabalhar. Eu preciso de ti. Só que às vezes nós esquecemos de agradecer a Deus, irmãos, porque o inimigo coloca na nossa cabeça que isso é normal. Tem que levantar menos que todo dia tu levanta. Tu respira menos, que não tem nenhuma doença, é normal tu respirar. Só que amanhã eu tô indo lá orar pra uma pessoa que até ontem estava respirando muito bem. Cheio de dinheiro no bolso, beberragem. E do dia pra noite, foi parar numa UTI. E o dinheiro dele lá dentro da UTI, ele é tão dependente daquele dinheiro, mas o dinheiro dele, essa dependência que ele colocou no dinheiro, não consegue tirar ele da UTI. Entendeu, irmãos? Tem coisa que se tu não for totalmente dependente de Deus, tu te apegar a coisinhas, depender do homem, porque o irmão escanda, tu vai cair. A irmã não tem muita unção, vai se converter, vai orar para manter a unção. Glória a Deus. Eu vou lá porque eu não quero ouvir uma palavra. Não, tu vai ouvir o que Deus quiser falar. Glória a Glória a Jesus. Deus. Aleluia. Isso aqui ainda é o altar de Deus, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Eu sei que tem muitos que estão escandalizando ultimamente, estão vomitando teologia por aí afora. É verdade. Estão escandalizando com mentiras. Estão usando o altar de Deus para profanar muitas das vezes. Estão pregando aqui mentira ainda. Saindo lá fora é outra história a vida deles. Nada condiz com o que pregou. Isso são eles. Eu não posso olhar para esse homem. Glória a Deus. Eu tenho que pedir discernimento para Deus. Se é Deus que está falando comigo, se é o homem. Eu tenho que entender. Quando eu chego na casa de Deus para cultuar e adorar a Deus, vai ter um momento da palavra. E aí não é mais eu que vou adorar a Deus, agora é Deus que vai falar comigo. E eu tenho que abrir o meu coração para ouvir o que Ele quer me dizer. Porque eu não posso só pedir para Deus o que eu quero ouvir. Quantas vezes, irmãos, o filho nosso está pedindo algo, a gente sabe que não vai ser bom, que vai prejudicar, que vai levar ele. Às vezes somos nós, irmãos. Às vezes pedimos coisas, nos decepcionamos com Deus, e Deus às vezes não está aqui permitindo nós receber, porque não é o tempo. Mas eu tenho que entender, se eu estou na total dependência de Deus, como Paulo, eu preciso entender que tudo está no controle de Deus. Glória a Deus. Tudo está no controle de Deus. Se coloca de em pé e não sai do teu lugar. Se coloca de em pé, não, professor. Não sai ainda do teu lugar, tá? Por favor. Na hora certa eu vou te chamar aqui na frente. Glória a Deus. Inclina tua cabeça comigo se tu pode. Esquece um pouquinho das pessoas que estão do teu lado, por favor. Agora este momento vai ser tu e Deus. Esquece da missionária aqui, Ana. Aqui é só Deus. Fecha os teus olhos e inclina tua cabeça, por gentileza. Quando todos estiverem de cabeça baixa, com os olhos fechados e inclinados, eu não vou terminar. Eu não vou fazer o que Deus está pedindo para mim. Meu irmão, eu olhinho fechado mesmo, só me escute e medita. Qual é o espinho
está te causando dor que tu não esperava? O que é que está doendo? O que está faltando? Ou de repente missionário ali não está faltando nada. Se não está faltando nada, tu está no lugar errado. Todo dia tu precisa de Deus. Todo dia tu precisa de algo novo de Deus, precisa ser renovado por Deus, porque tu nunca sabe o que o inimigo está dando lá fora para ti. É porta aberta? Ou é o teu ministério que está balançando? Te abandonaram na hora que tu mais precisava? Tu tem um grande sonho que há tempo tu vem sonhando, mas tu nem acredita mais que vai acontecer. Porque passou. Eu tinha um grande sonho de casar. Nunca imaginei que isso ia chegar na minha vida. Pensava pra mim que homem vai querer uma mãe solteira. Que homem vai querer uma mulher que passou por tudo que passou. Mas eu dizia pra Deus, esse é o meu sonho, Deus. O inimigo não pode roubar os teus sonhos. Se tu tem um grande sonho de ser uma grande pregadora, uma grande adoradora do Senhor, se for pro nome de Deus ser glorificado, segue sonhando, entrega para Deus teu sonho. Se tu tem um sonho de casar, de Deus constituir o teu lar, teu casamento, sonha alto mesmo. Se tu tem um sonho de ter o teu carro, não pede carrinho, pede carro bom para Deus. Se tem teu sonho de ter uma casa própria, não desiste, porque há alguém que não tem condição, que não está dando certo. Sonhe alto, mesmo com esse espinho na tua carne. Sonhe alto, entrega os teus sonhos para Deus nessa noite. Entrega os teus sonhos para Deus nessa noite. Vai entregando tudo para Deus nessa noite. Alaba, canto, ide, canta, alabasteia. Vem Espírito Santo com a tua glória. Vem visitar sonhos aqui nessa noite. Toque em vidas agora, toque em corações. Eu sei que tem sonhadores aqui, Deus. Eu sei que tem pessoas que estão com um espinho na cara e estão chorando, Deus. Foram abandonados por pessoas no momento em que mais precisavam. Eu sei que tem, Deus. Pelo que teu Espírito Santo me revela. Deus, eu sei que tem pessoas com sonhos grandes que desistiram como eu uma vez desisti. Como eu uma vez disse, Deus, não dá mais, que ninguém vai querer. Mas o Senhor está realizando o sonho da minha vida, então, Deus, realiza o sonho da vida dos teus irmãos. Eu quero que nesse momento tenha um particular com eles, Pai. Nem tudo é gritaria, rahai, uhu. O Senhor trabalha como o Senhor quer, Espírito Santo. Eu quero que nessa noite, Deus, pela tua infinita graça e misericórdia, trabalhe lá no profundo do coração, lá dentro. Vai arrancando esse espinho, meu Deus, se for da tua vontade. Agora, se for do teu poder ser aperfeiçoado, então ajuda, Deus. Começa a falar, Espírito Santo, nos corações. Alabacão, uri, decanta, alabasteia. Ai, xarabacão, turi, decanta, alabasteia. Oh, meu Deus. Pessoas estão com dor aqui, Senhor, então toca. Toca, Deus. Encontra o Espírito Santo, Senhor. Irmã Alessandra, passa aqui na frente, por favor. Pode seguir em espírito, igreja. Pode seguir falando com Deus. Tu pode falar com Ele. Se tu ainda tem intimidade com Ele, fala com Ele. Alabacanto, lhe canta, alabastéria. Xarabacanto, lhe canta, alabastéria. Tu perguntasse para Deus onde é que estava o ministério. Foi tu mesmo que me chamaste, Deus. Alabacanto, lhe canta, alabastéria. E às vezes teu coração está tão apertado. Está tão feliz.
sentindo o resultado que tu esperava. Canto, ele canta, lava sério. Saiba que antes de se provar, antes de aprovar, Deus te prova. E como eu falei, não existe uma grande vitória, assim, que primeiro tem passando por uma grande luta. Tá difícil, tá? Mas Deus me manda te dizer assim, ó, não é o tempo de tirar a mão do arado. Aguenta firme. Deus está provando, o inimigo até usa algumas vidas. Mulher, para descansar o teu coração. Porque o que importa é que Deus te assiste lá do céu. Ele vê o teu clamor, Ele vê a tua preocupação, Ele sente as tuas angústias. Quando tu chora, Ele chora contigo. Tu estavas na tua casa, pela sala, e o pensamento veio na tua cabeça. Uma angústia no teu coração, Deus me revela. Uma vontade de chutar um balde, vou falar bem no português. Ó Deus, pra mim chega. Mas não é o tempo. Todo ministério passa por altos e baixos, passa por perseguição, passa por luta, mas chega um momento em que Deus levanta, em que Deus destaca, em que Deus honra. E esse tempo está só por vir na tua vida. Só por vir na tua vida. Onde tu vai sorrir, tu vai lembrar das dificuldades. Do quanto muitas das vezes tu te sentiu inferior dentro de ti mesmo. Do quanto muitas vezes tu disse, será que eu não tenho o mesmo Espírito Santo que eles têm? Do quanto muitas vezes tu te sentiu rejeitada. Do quanto muitas vezes tu sentiu assim, ó Deus, eu estou por terra, mas eu ainda não desisti. Eu estou aqui porque fui eu que disse para Deus que tu podia contar comigo. E Deus conta contigo, viu? Fica tranquila. É noite que tu assim, ó, te deleitar no Senhor. Entrega para Deus a tua vida, te joga nos braços do Senhor. Lava canto, ele canta, lava velha. E deixa Deus usar a tua vida. Deixa o homem falar, deixa o diabo se levantar. Deus cuida de ti, foi Deus que te escolheu. Levanta a tua cabeça, porque tu já és mais que vencedor e tu és escolhida de Deus. Tranquiliza o teu coração que tudo vai dar certo. Pode cair na frente, por favor. Aleluia. Deus, Ele é maravilhoso, irmãos. Tem coisa que eu não posso sair daqui sem antes fazer. Deus tem aperfeiçoado no ministério todos os dias. Tem coisa que eu às vezes não quero fazer porque eu penso de mim mesmo. E aí Deus fica me cobrando lá na minha casa e eu não durmo. E Deus diz, por que tu não falou? Se eu queria que tu falasse. Aquela irmã de amarelo que eu tomo, pode passar aqui na frente, em nome de Jesus? Amarelo, acho que é amarelo. Irmã, sabe tudo que tu passou para chegar até aqui? Não foi pouco, foi muito. Deus possa ser tudo que tu pelejou pela tua família. O quanto tu foi guerreira. O quanto tu foi assim, uma batalhadora. Para não faltar nem o que tu comer dentro de casa. O quanto tu disse, Deus, hoje eu preciso de uma provisão. Deus, hoje eu preciso disso. Alabacanto e decanta, alabacera. Xarabacanto e decanta, alabacai. Deus sempre te assistiu. Deus sempre contigo. Muitos olham para ti e diziam, onde é que está a força dela? Como que ela consegue? Eles não sabem que Deus muitas das vezes tem que te carregar no braço dele para tu conseguir, para tu prosseguir.
seguir. Alava canto, orava canto, alava stella. E calava canto, ride canto, alava nai. Não desanima não. Estivesse dentro do barco, Jesus estava contigo. E o barco muitas vezes balançou, parecia que tu ia naufragar. Parecia. Percas, dificuldades, sempre crendo, tu sempre acreditou que a única saída era o teu mestre. Ele viu a confiança que tu tinha nele. Agrada o coração do Senhor quando tu louva. Tu toca em vida, teu sorriso é tão ungido por Deus que muitas vidas são tocadas. Por tu ser essa guerreira que tu é, então chega de sentir inferior muitas das vezes, de achar que tu é fraca como Paulo. Porque tu é uma guerreira, tu é muito forte, tu é a guerreira que Deus chamou, que Deus escolheu. Alabacanta, alabastera, e calabacanta, uridecanta, alamanai. Alabacanta, uridecanta, alabastera. Que Deus te fala o mesmo que disse para Paulo nessa noite. A minha graça te basta. Todas as vezes o poder de Deus só foi manifesto na tua vida por causa das tuas fraquezas.